Tá bom, responda no seu tempo, mas seja sincero e pare um tempinho aí para colocar essa massa cinzenta para funcionar. Quantas decisões você acredita que você toma por dia? Qualquer número aí, vem na sua cabeça. Segunda pergunta, quantas perguntas você acredita que você faz em média por dia? E terceira pergunta, quantas novas ideias você costuma ter por dia? Comecei bem o vídeo, né? Aposto como seu cérebro já começou a trabalhar aí e deve ter dado aquela pane, né? Vixe, e agora, né? Principalmente na segunda e na terceira questão. Mas a primeira questão eu vou te responder. Eu não sei quantas decisões, não sei como que é a sua rotina, a sua vida, então não sei quantas decisões exatamente você toma por dia. Mas existe um estudo que aponta que um ser humano ele toma em média de 400 a 1000 decisões por dia. Claro que está falando das pequenas decisões que a gente toma, né, no dia a dia, do tipo, vou tomar café, vou tomar leite, como agora, como daqui a pouco, vou com essa roupa, vou com a outra. Então está falando de toda essa gama de decisões. Ou seja, a gente toma muitas decisões e isso é óbvio, sobrecarrega a nossa mente, sobrecarrega, né, o nosso cérebro. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar nesse vídeo com você sobre a questão de perguntar. Porque para pensar, a criança, né, você vai lembrar lá da sua infância, a criança ela faz muitas perguntas e perguntar tem muito a ver com desenvolvimento. Quando a gente nasce, vai passando ali pela fase do desenvolvimento, lá pelos 3 anos, 4 anos, a gente quer descobrir o mundo e a forma como a gente sabe de descobrir o mundo é através das perguntas. E a gente pergunta, né? Lá na infância pergunta demais. Eu lembro que eu escutava muito isso, principalmente da minha mãe. Meu Deus do céu, como que você é curiosa. E graças a Deus isso não passou, né? Continuo até hoje fazendo muitas perguntas. Hoje eu vivo disso, né? De fazer perguntas. Mas eu me lembro muito disso, de ouvir demais da minha mãe. Nossa, quanto porquê, como você é curiosa. Porque a criança tem isso. A gente pergunta muito. A pergunta, ela faz parte do desenvolvimento humano. É através da pergunta que a gente aprende. Então grava isso, porque daqui a pouco isso vai fazer sentido para você. Só que à medida que a gente vai crescendo, o que a gente vai fazendo? Parando de perguntar. E claro, existem algumas causas possíveis, né, em relação a isso. Uma das causas é a questão lá na infância ainda, né, porque a escola é um bom lugar para criar traumas, mas lá na infância ainda, quando a gente via muitos amiguinhos levantando a mão para fazer pergunta na escola e sendo zoado, né, sofrendo bullying pelas outras pessoas. Então a gente acabou criando uma crença, né, lembra que crença é pensamento, criando um pensamento limitante em relação à pergunta, porque a gente acaba interpretando que quem pergunta muito não entendeu. Ou seja, se não entendeu, não é inteligente o suficiente. A gente vai trelando uma coisa com a outra. Isso não é verdade, mas é isso que na maioria das vezes a gente faz. Por que eu tô falando sobre perguntar? Né? Por que essa semana eu resolvi falar sobre perguntar? Porque essa semana eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e eu fiz uma pesquisa perguntando para as pessoas qual que era o melhor dia do vídeo, né? Do vídeo que vai toda semana, né? Eu costumava colocar de quinta-feira e eu perguntei para minha audiência, né? Escuta, para vocês, qual que é o melhor dia, né? Para receber o meu conteúdo, para assistir o meu conteúdo. E para minha surpresa, até então eu vim ali de quinta-feira. Para minha surpresa, a escolha da minha audiência foi de domingo às 20 horas da noite. Mas nunca que eu iria pensar que a minha audiência iria escolher esse dia, né? E esse horário. Mas quando eu fui perguntar e eu vi que isso era que a maioria queria, fez com que eu mudasse algo que eu já vinha fazendo há mais de 3 anos. E aí eu fiquei refletindo muito nessa questão da pergunta, do quanto que perguntar é importante e a gente para de fazer. Na vida adulta, eu te fiz a pergunta lá no começo do vídeo, quantas perguntas você faz por dia? Para pensar, a gente pergunta muito pouco. São poucas perguntas que a gente faz por dia. A gente toma trocentas decisões, mas a gente pergunta
pouco, muito pouco. Por quê? Porque a gente começa a viver numa vida de certeza. Ah, isso eu já sei, isso eu já sei. E quando a gente entra nisso, muitas vezes a gente para de aprender. É claro que no nosso diálogo interno, sabe aquele diálogo eu comigo mesmo, você com você mesmo, aquele diálogo que a gente faz ali com o crítico interno, ali gera muitas perguntas, mas perguntas fracas. Na verdade, não é que geram muitas perguntas, na verdade são poucas perguntas que se repetem o tempo todo, do tipo perguntas assim: quantas vezes você já se falou com você mesma, né? Perguntas assim: por que eu sou assim? Por que eu faço dessa forma? Por que as coisas ruins sempre acontecem comigo? Por que comigo nada dá certo? Ou ainda, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu não tomei decisões diferentes no passado? Sabe, perguntas dessa forma são perguntas que a gente chama de perguntas enfraquecedoras. São perguntas que, além de não elevar o nosso potencial, elas não nos ajudam a se desenvolver, elas acabam afetando a nossa autoestima. E quanto tempo a gente gasta nesse diálogo interno com perguntas enfraquecedoras que vão colocando a gente cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Então a gente precisa melhorar internamente a nossa qualidade de perguntas e a gente precisa voltar a ter o hábito de perguntar. Voltar por quê? Não é desenvolver o hábito de perguntar, a gente já tem, isso veio com a gente da infância, né? Por isso que a gente precisa voltar a fazer isso, né? Perguntar sobre coisas, sobre pessoas, sobre a vida das pessoas. Às vezes a gente encontra pessoas e a gente quer falar da gente e a gente perde a oportunidade de ouvir a vida do outro e aprender alguma coisa sobre a visão da vida do outro, né? Aprender algo com o outro. Então, assim, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, a gente não pergunta. Eu conheço casal que muitas vezes acabam entrando entram num ciclo, né? Infelizmente, já conheci pessoas assim que acabam entrando num fluxo de coisas, comprando coisas, tomando decisões, mas nenhum parou para perguntar para o outro se aquilo era importante. Simplesmente foi fazendo por quê? Porque quando a gente para de perguntar, a gente começa a deduzir. E é aí que mora o problema, porque quando a gente deduz, a gente corre o risco de achar que a realidade do mundo é a nossa realidade, né? Que tudo funciona de acordo com o meu filtro. E não é assim, né? A vida não é dessa forma. Por isso que a pergunta, ela abre portas, a pergunta, ela expande a nossa mentalidade. E no trabalho? Até que eu falei um pouquinho, né? A gente com a gente mesmo que precisa melhorar a nossa qualidade de pergunta, a gente nas nossas relações, tanto para aqueles que estão próximos da gente, quanto as outras pessoas que a gente se relaciona, mas e no trabalho? E na vida corporativa? Quantas pessoas, né, às vezes fica doentes emocionalmente porque gostaria de receber um feedback do chefe e às vezes o chefe não tem essa cultura de dar feedback. Por quê? Porque existem crenças em relação a isso. Tem muitas pessoas que não dão feedback aos seus subordinados, aos seus colaboradores, porque acreditam que, se eu não estou falando nada é porque está tudo certo. Só que o ser humano, ele tem necessidade de saber se ele está indo bem. Faz parte da nossa necessidade humana receber reconhecimento. E aí eu vejo, por um lado, o colaborador sedento, querendo aquele reconhecimento, e por um outro lado, o líder, que ainda não virou a chave que ele precisa fazer isso. E na cabeça dele se eu não estou te falando nada é porque está tudo bem. E aí, essa pessoa que quer feedback, às vezes ela acaba deduzindo que como o cara não está dando feedback para ela, como o líder não está dando feedback para ela deduz que ela não é um bom colaborador, que ela não está produzindo, não está dando resultado e vai afetando a autoestima dela, porque deduziu, diálogo interno ruim, negativo, afeta a autoestima, atrapalha a performance, a pessoa começa a não performar mais, não dar resultado e muitas vezes ou a pessoa pede a conta ou a empresa acaba mandando embora um excelente colaborador, mas que criou uma realidade no mundo paralelo e aquilo ali acabou afetando a autoestima dela. Então, o que a gente pode fazer no mundo corporativo? Se você quer saber se você está indo bem ou, né, se tem algum ponto de melhoria, pergunta.
Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas Damares, e se eu perguntar e o meu chefe falar que eu não estou indo bem? Bom, se ele falar que não está indo bem, pelo menos agora você sabe que você não está indo bem, ele está te dando a oportunidade de poder melhorar. Mas e se ele achar, e se ele falar um monte de coisas negativas, um monte de coisas ruins para mim, se ele me colocar para baixo? Bom, você tinha uma dúvida, perguntando, essa dúvida foi sanada. Agora você vai fazer outras perguntas a você, se compensa, se para você ainda faz sentido estar num ambiente com pessoas que têm esse comportamento, essa atitude, que age dessa forma. Então a pergunta, além de te ajudar a desenvolver, te tira da inércia, né? Porque enquanto a gente tá ali, ó, sem utilizar perguntas, né, sem fazer perguntas, a gente fica na inércia criando um mundo paralelo que também não nos ajuda em nada. Então, nessa semana que se inicia, o que eu quero propor para você é um desafio de você todos os dias lançar uma pergunta diferente a si mesmo. Perguntas, sempre perguntas que começam com como, são perguntas que ajudam muito o nosso cérebro a se desenvolver. Inclusive tem um livro que é de um psicólogo que se chama Rápido e Devagar, que fala muito do funcionamento do cérebro, e ele fala muito dessa questão desse tipo de pergunta. Perguntas do tipo como. Lembra, perguntas do por que eu sou assim não te ajuda, são perguntas enfraquecedoras. Mas perguntas do tipo como. Uma pergunta que você pode fazer a si mesmo. Como, né? Como eu posso agir diferente essa semana? Quando a gente joga essa pergunta do tipo como, vai fazer com que o nosso cérebro entre num processamento. Ou ainda, né, quais são as ações, quais são as estratégias diferentes que eu posso fazer essa semana para contribuir ainda mais com o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Fez sentido? Se fez, já sabe, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Te vejo na próxima semana.